E se eu te dissesse que o escudo do seu time, aquele que você beija, aquele que você tatua na pele, hoje não passa de um outdoor de luxo para um cassino digital, parece exagero. Mas olhe para a camisa do seu clube agora. O que está escrito no espaço mais nobre não é mais um banco estatal, não é uma multinacional de eletrônicos. É uma promessa de dinheiro fácil. Nós fomos doutrinados a acreditar que o futebol brasileiro estava falindo, que precisávamos de salvação. E a salvação chegou. Mas ela cobra juros compostos na alma do esporte. A tese que vou provar hoje é assustadora. O futebol brasileiro sofreu uma hostil, uma compra silenciosa. Os clubes não mandam mais na própria casa. Eles são reféns de um sistema financeiro que precisa do vício para sobreviver. Quando o patrocinador vale mais que a bilheteria, o resultado do jogo, aquele 1x0 suado, ele começa a importar menos que o número de cartões amarelos ou escanteios cedidos. Estamos vivendo dentro de uma bolha prestes a estourar. E eu não estou falando de se ela vai estourar, estou falando de quando. Fica comigo até o final, porque eu vou te revelar o acordo de cavalheiro secreto que impede que essa bomba relógio exploda hoje mesmo. E acredite, quando você souber, nunca mais vai assistir a um jogo da mesma forma. Para entender como viramos reféns, precisamos voltar no tempo. Mas não muito. Vamos para 2018, o ano do cavalo de Troia. Antes disso, o jogo de azar no Brasil vivia na ilegalidade charmosa do jogo do bicho ou nas loterias federais. O futebol era sustentado por estatais e bancos. Lembra da era da Caixa? Pois é, o dinheiro secou, a política mudou. Os clubes brasileiros, historicamente endividados e geridos de forma amadora, estavam à beira do abismo. O produto brasileirão estava desvalorizado. Ninguém queria pagar o que eles pediam. Foi aí que surgiu a Lei 13.756/18, um texto burocrático, assinado no apagar das luzes do governo Temer, o que parecia apenas uma regularização de apostas de cota ficha. Na verdade, abriu as porteiras do inferno ou do paraíso, dependendo de quem você pergunta. Essa lei permitiu que empresas sediadas em paraísos fiscais, Curaçao, Malta, Gibraltar, operassem no Brasil sem pagar impostos locais por anos. Elas tinham o capital em dólar e euro. Nós tínhamos a matéria-prima. A paixão cega do torcedor foi o casamento perfeito da fome com a vontade de comer. Os clubes, desesperados por fluxo de caixa imediato para pagar folhas salariais astronômicas, aceitaram qualquer cheque. Eles não perguntaram a origem do dinheiro. Não perguntaram sobre a sustentabilidade. Em questão de 24 meses, marcas que ninguém conhecia, com nomes que parecem senhas de Wi-Fi, estampavam os uniformes mais pesados do mundo. Eles compraram a credibilidade centenária dos times para legitimar um negócio de risco. O torcedor olhou e pensou: se tá na camisa do meu time, é confiável. E foi assim que a armadilha foi armada. Não foi uma invasão. Nós abrimos a porta. Vamos para a análise tática. Mas esqueça o 4, -3, -3. Ou a linha alta. O esquema aqui é ocupação de espaço financeiro. No futebol moderno, quem controla o território controla o jogo. As Bates entenderam isso melhor que ninguém. A tática delas é a onipresença visual. O objetivo não é apenas vender um produto, é normalizar o vício. Olhe os dados frios da temporada 2024 a 2025 de 20 clubes. Na Série A, 19 tem patrocínio de casas de aposta. Isso é 95% do ecossistema de elite. É um monopólio disfarçado de livre mercado. A visão de jogo dessas empresas é baseada em algoritmos preditivos. Eles não patrocinam o clube porque amam o futebol. Eles patrocinam porque o clube é o maior funil de conversão de clientes do mundo. O custo de aquisição de um cliente CAC cai drasticamente quando a marca está no peito do ídolo dele. E aqui entra o nó tático mental. A gamificação da torcida. O torcedor deixou de ser apenas um espectador passivo. Ele foi transformado em um trader amador. A vitória do time não basta mais. Ele precisa do green. Ele precisa acertar o escanteio. A emoção do gol foi substituída pela dopamina da notificação de saque. Isso muda a atmosfera do estádio. A paciência diminui. A pressão aumenta. O xadrez aqui é jogado contra a estatística. A casa sempre ganha. E para garantir que a casa ganhe, ela precisa de volume. Ela precisa que você aposte em tudo o tempo todo. Por isso, elas compraram não só a camisa, mas o nome do campeonato, as placas de publicidade e até os influenciadores que você segue. Eles criaram um ecossistema fechado. O dinheiro sai do seu bolso, passa pela Bait, pinga no clube, paga o salário do jogador milionário que joga mal e faz você apostar contra ele na próxima rodada para tentar recuperar o prejuízo. É o ciclo tático perfeito da derrota financeira do torcedor. Agora vamos descer para o esgoto, onde a luz do estádio não chega, onde o dinheiro fala mais alto que a honra. Quando você injeta bilhões de reais em um sistema sem regulação sólida, você convida os predadores. E o predador chegou.
O nome dele? Manipulação de resultados. Não estamos falando de teorias da conspiração. Estamos falando de fatos policiais. A Operação Penalidade Máxima expôs a fragilidade moral do nosso futebol. Mas perceba a sutileza do crime. Comprar o resultado final de um jogo é caro e difícil. Você precisa comprar o goleiro, o zagueiro, o juiz. Mas as baits trouxeram as apostas secundárias. Cartão amarelo, escanteio, lateral, isso é barato. Isso é individual. Um jogador de um time menor ganhando seus 10 mil reais por mês e com salários atrasados recebe uma oferta de 50 mil para levar um amarelo aos 30 do segundo tempo. Para ele, não muda o placar. Não estou vendendo o jogo, ele pensa. Estou apenas vendendo uma infração. É a banalização da corrupção. Mas para a máfia das apostas, combinando dezenas dessas pequenas fraudes, o lucro é milionário. E aqui está o ponto de virada dramático e sujo. Os próprios clubes e a Confederação Brasileira de Futebol se colocaram numa posição de cegueira deliberada. Eles viraram sócios do problema. Como você vai investigar a fundo a indústria que paga 100% das suas contas? Há um conflito de interesses gigantesco. A BET patrocina o campeonato. A BAT patrocina o TE. A BET patrocina o Time B. A BET patrocina a transmissão na TV. Se houver um escândalo real, sistêmico, que prove que o campeonato é uma farsa, a receita de todos eles vai a zero. Então, o que acontece nos bastidores? Uma limpeza superficial. Pegam-se os bagrinhos, os jogadores pequenos, punem-se exemplarmente e dizem: o sistema é seguro, mas a torneira de dinheiro continua aberta. Porque fechar a torneira significa a morte financeira dos clubes. Chegamos ao momento da verdade. O abismo financeiro. A mística do clube grande não paga boleto. A realidade é brutal e matemática. Se as baits saírem do Brasil amanhã, seja por uma canetada do governo federal proibindo a publicidade, seja por um colapso do mercado, menos 80% dos clubes brasileiros quebram imediatamente. Não é exagero, é contabilidade. O Flamengo, o Palmeiras, talvez sobrevivam. Eles têm outras fontes. Mas e o Vasco? E o Corinthians? E o Fluminense? E os times do G4 ao Z4? Eles orçaram o ano de 2025, 2026, contando com esse dinheiro infinito. Eles contrataram jogadores com salários de 2 milhões por mês, baseados em contratos de patrocínio de casas de aposta. Se esse dinheiro some, a folha salarial não some. A dívida trabalhista não some. Imagine a cena. Janeiro, o governo decreta o fim da propaganda de apostas, seguindo o modelo da Inglaterra ou da Espanha. Em 24 horas, os contratos são rescindidos por força maior. O fluxo de caixa trava. Em fevereiro, os salários atrasam. Em março, os jogadores entram na justiça e pedem rescisão indireta. Em abril, o Time entra em campo com o Sub-20. Em maio, o gigante cai. Nós vendemos a alma do futebol brasileiro para pagar o almoço. E a conta do jantar ainda nem chegou. Estamos vivendo uma euforia artificial, dopados por um dinheiro que não produz nada. Apenas transfere renda do pobre viciado para o cartola irresponsável. A mística do futebol, aquela coisa sagrada de amor à camisa, foi vendida por 30 milhões anuais. E um banner de LED piscando a poste agora. O risco sistêmico é total. O futebol brasileiro não caminha com as próprias pernas. Ele caminha de muletas, e as muletas são feitas de fichas de cassino. O veredito é claro e doloroso. O futebol brasileiro não tem mais donos, ele tem inquilinos. E o proprietário do imóvel é o mercado de apostas. Enquanto a bola rolar e o dinheiro entrar, todos vão sorrir. O cartola, o jogador, a TV. Mas lembre-se da regra número 1 de qualquer jogo de azar. A casa nunca perde. Se alguém tem que quebrar, vai ser o clube, vai ser a paixão, vai ser você. O segredo que eu prometi? O governo sabe que não pode proibir de uma vez. Porque se proibir o futebol brasileiro o futebol se tornou too big to fail. Mas pelos motivos errados. Eles vão manter o paciente em coma induzido o máximo possível. Agora eu quero saber se você tem coragem de encarar a realidade nos comentários. Responda com sinceridade. Quando esse castelo de cartas desmoronar e as baits forem embora, quem vai salvar o seu time da falência? Comenta aí embaixo. Se inscreve no canal para mais verdades que ninguém te conta. Eu sou o apresentador. E isso é... E se eu te dissesse? Até a próxima.